Ei pessoal, eu sou Patrícia do site Astrolumine, astróloga, taróloga, e tô aqui hoje pra gente conversar um pouquinho sobre o eclipse de amanhã, né? Um evento astrológico, astronômico e que impacta muitas pessoas, porque ele é visível, né? Pode ser que não seja aqui do Brasil, porque ele acontece no meio da tarde, no meio pro final da tarde, então vai ficar mais difícil da gente ver. Mas é um evento que marca um momento, né? E através do mapa do eclipse a gente consegue entender o que é que esse marcador está querendo dizer pra gente, né? Vamos começar conversando sobre como que o eclipse acontece, né? Tem até aqui uma imagem para vocês poderem ver que explica um pouco, tá vendo? A gente tem o Sol, tem a Terra e tem a Lua. Quando eles se alinham dessa forma, a Lua fica na sombra da Terra. E é assim que o eclipse se forma. Nesse caso é um eclipse penumbral, então a Lua ela se ocupa nessa parte aqui. Então ela não fica totalmente encoberta, mas ela some, né? É um eclipse de Lua cheia, onde a gente esperaria que o Sol jogasse sua luz na Lua e lá ela se iluminasse, né? Mas no momento do eclipse a Terra fica bem na frente desse envio, dessa luminosidade, e aí ela escurece mesmo estando cheia. Então o que o eclipse lunar, né? Porque é o eclipse que a Lua desaparece, então o eclipse lunar quer dizer pra gente. É aquele momento em que a gente tem que deixar um pouquinho o passado para trás, resolver as questões do passado e olhar para frente, olhar para o futuro, né? Olhar para o Sol, onde ele está, o que tem ali, né, de importante. E esse momento antigamente era marcado por catástrofes, né? Todo mundo ficava com medo quando o eclipse ia acontecer, mas muito antigamente, né? Os antigos tinham essa questão com o eclipse, né? Porque era um evento inexplicável, simplesmente a Lua desaparecia. Era uma lua cheia e pá, desaparecia. Então, era um evento em que as pessoas temiam um pouco a situação. Hoje em dia, com a mente expandida, com o desenvolvimento tecnológico, com os telescópios, né, com tudo, a gente sabe que isso é um evento que acontece devido a um alinhamento. Mas astrologicamente, e de acordo com o que já foi marcado durante anos, marca um momento importante, marca um momento de culminação, de eclosão. Principalmente daquelas coisas que se permaneceram acumuladas durante algum tempo. Então é todo um momento em que as coisas se precipitam, né? Então a gente sempre fala, não deixe pontas soltas, resolva tudo antes dos eclipses, né? Tente acabar com as pendências, né? Resolva o que tem que ser resolvido, porque é como se fosse assim, uma ventania vai passar. E nesse caso, a gente pode imaginar que seja no mar, né? E porque a gente vai ter a questão de peixes e Netuno aí envolvido, então eu imagino isso, os barquinhos lá parados, né? E aí vem uma ventania. Aqueles barquinhos que estiverem mais ancorados na realidade, né? Que estiverem limpinhos, com tudo resolvido ali, né? Tudo tranquilo, eles vão permanecer fortes e firmes e vão até poder surfar nas ondas que esse vento vier fazer. Agora, os barquinhos que não estiverem ancorados, que não tiverem um mapa, um GPS, não sabe para onde quer ir, é realmente um momento de precipitação e de precipitação no caso das coisas acontecerem, né? E aí você não tem nenhum tipo de livre-arbítrio sobre aquilo, né? Você vai ter que viver à mercê, né, dessa situação, dessa ventania, né? E aí se seu barquinho tiver com tudo fora do lugar, a sua âncora tiver levantada, sua vela levantada, e aí o seu barquinho pode acabar virando de cabeça para baixo. E seu barquinho nesse sentido seria a sua própria vida, né? Então, por isso que é muito importante a gente estar com tudo arrumado, tudo organizado, né? Resolve as pendências, conversa com quem tem que conversar. Não faça isso no dia do eclipse, porque tá tudo muito à flor da pele. A gente tem um eclipse que o ascendente dele é em Escorpião, então pede muita transformação, pede muita mudança, pede desapego de coisas antigas, né? Sendo que Plutão está conjunto a Júpiter, que é um dos regentes do ascendente em Escorpião, na casa 3, então é aquela coisa, detona essas crenças limitantes que você tem, essas convicções que você não quer abrir mão, sabe? Abre mão dessa coisa, dessas convicções obsoletas que não tem mais necessidade, desses fanatismos cegos que você nem sabe por que você sente aquilo ou você quer aquilo na sua vida. Então, resolve essas questões e enxerga com realismo.
Porque esse eclipse, ele joga uma cortina de fumaça na vida da gente. Ele faz com que a gente não consiga enxergar direito, né? Porque a questão é que existe um quadrado em T entre a oposição de Sol e Lua, com Marte e Netuno que estão na casa 5 em Peixes. Então é aquela coisa assim, você não ter mesmo direção, né? Diante da situação toda. Então, se você olha para dentro, nesse caso, tem até uma frase de Jung que é muito legal, né? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É justamente isso, é olhar para dentro para despertar. É buscar dentro desse mundo pisciano que tudo é incontrolável, que tudo é transcendente, que tudo é interno e que tudo diz respeito à alma, que é muito importante que a gente saiba o que a gente quer, mas está dentro, não está fora, né? Diante do eclipse que mexe com Sagitário e Gêmeos, né? A gente está falando aí de um eclipse que fala assim, não está longe, está perto. Busca perto, tá dentro, não tá fora, né? Tira a complexibilidade das coisas, faz elas ficarem mais práticas, tá? Então é essa situação, ter muita atenção também com a questão da agressividade, porque esse eclipse ele tá muito visceral, né? Ele tá unindo uma Vênus matutina que tem aquela coisa de eu vou, eu quero, eu pego, eu faço, né? Eu defendo as pessoas, e aí tem o Marte em Peixes, que é a defesa das minorias, né? É fazer a gente ver, junto com Netuno, aquilo que a gente que sempre existiu, né? Que vem à tona através de Plutão e Júpiter ali na casa 3, vem claro na nossa cara e coloca uma lupa ali nas coisas ruins que existem, e a gente tem que fazer alguma coisa. Qual que é a grande questão? É que objetivamente fica difícil saber o que fazer, né? Para onde olhar, em que acreditar. Tem muito engano nesse eclipse, tem muita cortina de fumaça que como eu já tinha dito. Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Às vezes a gente acha que a gente tem uma certeza absoluta sobre alguma coisa, né? Até mesmo na situação da pandemia, não, eu tenho certeza que não tem mais contaminação, ou que eu posso sair sem máscara, e cria suas próprias convicções em cima de coisas ilusórias, né? Simplesmente porque você quer sair. E aí você cria essa verdade que não é real, né? Então querer fazer com que a realidade caiba numa ilusão que a gente criou também é uma pegadinha desse eclipse, né? E uma outra coisa muito importante, né? É a gente conseguir enxergar essa invisibilidade das pessoas, né? Por isso que a gente está vendo toda essa... Sempre existiu o racismo, sempre existiu a questão das minorias, sempre existiu os preconceitos, né, com relação a essas comunidades marginais, mas a gente evitava enxergar, né? Agora com o eclipse isso tá vindo à tona, não tem como a gente não ver. E aí a gente fala assim, nossa senhora, não me dei conta. Não me dei conta não, a gente escolheu não ver. Né? Então com esse eclipse, né, especialmente porque a gente tem Júpiter e Plutão unidos, né, na casa 3, eles trazem essas notícias, né? E a gente precisa ver, a gente precisa entender, a gente precisa engrossar a linha para poder mudar essa situação e mudar o mundo como um todo, mas a gente tem que ser a transformação que a gente quer ver no mundo. A gente não pode ficar passivamente, como Marte em Peixes, ficar passivamente esperando as coisas acontecerem, né? Ou lutando por coisas, por coisas loucas, ou saindo da casinha demais para lutar por essas coisas, né? A gente tem que ter um direcionamento, saber o que quer, saber a direção que a gente vai. O eclipse pode ser de grandes oportunidades para pessoas que estejam despertas, mas para as pessoas que estão adormecidas e ainda procrastinando decisões importantes na vida, vai ficar muito difícil. E vai ficar ainda mais porque são 3 eclipses seguidos. Geralmente os eclipses vêm em pares e agora eles estão vindo em tríplice, né? Então vai ter agora no dia 5, outro no dia 21 e depois dia 5 de julho. E serão eclipses muito marcantes e contundentes, especialmente para o Brasil e também para os Estados Unidos. Mas isso aí a gente fala mais para frente. Então, gente, tome as decisões, resolvam as coisas que vocês têm que resolver. E de uma forma importante, eu acho que a gente tem que... vocês deviam ler o texto inteiro que está lá no site, e eu vou só ler um pedacinho aqui para vocês, porque eu acho que é importante fechar com isso, para vocês entenderem a visceralidade dessa história, né? As coisas podem sair do controle. Há muita sensibilidade, todos estarão no limite, com as emoções à flor da pele, dificultando o autocontrole emocional, uma vez que os planetas envolvidos sugerem visceralidade, né?
Então, há um aumento do potencial do signo de Peixes e a busca por justiça a qualquer preço pode eclodir, já que Marte, mesmo em Peixes, e Vênus matutina retrógrado em Gêmeos, não deixa nada por menos para entregar a mensagem que é de todos, que querem ser vistos, estão fartos de serem sufocados e precisam respirar. Né? Sendo assim, que nossas similaridades possam nos unir acima de nossas diferenças e que as ideias elevadas possam brotar da interseção de nossas diversidades para criarmos, mesmo separados, mas muito mais conectados, um mundo ainda melhor. Um beijo para vocês e um eclipse incrível. Se cuidem. Tchau, tchau.